Quero convidá-lo para um olhar mais panorâmico sobre a composição da lista de amigos do apóstolo Paulo. E por meio dessa visão panorâmica, nós teremos um entendimento da composição da igreja cristã nas suas primeiras décadas e da composição do grupo que estava ao lado do apóstolo Paulo e daquilo que eles fizeram por ele no seu ministério. Começo destacando a composição dos amigos de Paulo por homens e mulheres. A lista de mulheres começa com a diaconisa Febe, inclui Priscila, Maria, Júnia, que na nossa versão aparece como Júnias, os nomes que geralmente nós rimos quando falamos, né? Trifena e Trifosa, Perside, Júlia, e há ainda duas mulheres mencionadas, a irmã de Nereu e a mãe de Rufo, cujos nomes não são mencionados, mas figuram nesta lista. Ou seja, são citadas como pessoas do círculo de amizade do apóstolo Paulo, 11 mulheres que contribuíram no ministério do apóstolo Paulo. Alguns comentaristas têm observado que o fato, isso é importante, de Paulo citar, quando cita o casal, o fato de citar primeiro a esposa, Priscila, e depois Áquila, é um sinal de como Paulo não estava alinhado com o patriarcalismo que vigorava entre os romanos e igualmente entre os judeus. É um sinal muito significativo que ele tenha escolhido esta ordem. Na verdade, Paulo estava praticando aquilo que ele escreveria na carta aos Gálatas, quando ele diz: "Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus." Esse texto paulino aparece na composição desse grupo de pessoas importantes na vida de Paulo. O segundo grupo que eu destaco para vocês é que ele tinha amigos casados e amigos solteiros. Paulo era amigo de casais, como já citado, Priscila e Áquila, mas também de famílias, de irmãos, Nereu e sua irmã, as duas irmãs, Trifosa e Trifena. Inclui também entre os amigos, ou estão entre os amigos, alguns parentes, Andrônico e Júnia, são citados. Também na composição havia nobres e escravos, havia judeus e gentios, ou seja, uma grande diversidade de pessoas que participavam do círculo de amigos de Paulo. Alguns eram judeus, outros eram gentios, alguns eram nobres, outros eram escravos. Por exemplo, ele cita esse Erasto, que era tesoureiro na cidade de Corinto. Arqueólogos encontraram em Corinto uma calçada com o nome de Erasto, e ele teria sido o doador, o patrocinador desta obra na cidade de Corinto. Mas Paulo envia saudações aos seus amigos da casa de Narciso. Essa é uma referência típica aos escravos que serviam na casa ou nas casas dos romanos. Esse Narciso seria um alto funcionário romano, na verdade um escravo liberto, ou seja, alguém que havia conseguido comprar a sua própria liberdade, e a sua ascensão foi tal que ele se tornou conselheiro do imperador Cláudio, desempenhando um papel importantíssimo no Império Romano. Mas ele se envolveu em tantas intrigas que os historiadores nos informam que ele acabou se suicidando logo após Paulo ter escrito essa epístola aos romanos. Mas na casa de Narciso, alguns haviam se convertido ao Evangelho e Paulo mantinha com essas pessoas um relacionamento de amizade. Entre homens e mulheres, nobres e escravos, judeus e gentios, casados e solteiros, Paulo cita os nomes de 38 pessoas nessa lista que nós lemos aqui. 38 pessoas estavam presentes na vida de Paulo. Mas o que é que essas pessoas haviam feito por ele? Você tem aí na tela. Febe, por exemplo, havia dado proteção a Paulo. Priscila e Áquila haviam arriscado a vida por ele. Andrônico e Júnia eram companheiros de prisão, haviam ocupado a mesma cela com Paulo. A mãe de Rufo havia sido e era para ele uma mãe. Timóteo era o companheiro de viagens. Tércio era quem escrevia as cartas para Paulo.
Pelo que nós compreendemos do Novo Testamento, Paulo tinha uma enfermidade, provavelmente na sua visão, tinha dificuldades com a sua visão e contava com a ajuda de um secretário chamado Tércio na escrita da carta aos Romanos. Gaio havia hospedado Paulo, e segundo o que Paulo diz aqui, não só a Paulo, mas a toda a igreja, ele havia hospedado, oferecido a sua casa. Se nós resumirmos tudo isso que nós encontramos nessa lista do capítulo 16, nós teremos a seguinte resposta para a razão pela qual as pessoas se tornaram importantes na vida de Paulo e as razões pelas quais alguém se torna importante na nossa vida a tal ponto de ser lembrado num momento de reflexão como esse que nós fizemos há alguns instantes. Importantes para nós, para a nossa vida, são aquelas pessoas com as quais nós construímos vínculos de proximidade, vínculos de intimidade. Importantes na nossa vida são aquelas pessoas que estão dispostas e que correm riscos ao nosso lado, em alguns momentos da nossa vida. Importantes são aquelas pessoas que nos ajudam com as pequenas tarefas do dia a dia, do nosso cotidiano. Paulo menciona esse tipo de ajuda, como escrever uma carta, ser hospedado. Importantes na nossa vida são aquelas pessoas que nos ajudam nas pequenas tarefas, tarefas que parecem tantas vezes simples, e são simples, mas que são importantes e são fundamentais no nosso dia a dia. Às vezes nós imaginamos Paulo como um homem espiritual, alheio a qualquer tipo de necessidade humana, um homem dedicado tão somente à plantação de novas igrejas, à escrita de tratados teológicos belíssimos, como essa carta de Romanos e as outras epístolas que ele escreveu, e nós nos esquecemos de Paulo, o ser humano de carne e osso, esquecemos do homem que queria um abraço, queria um beijo, queria uma manifestação de carinho. E essa carta de Paulo, assim como as outras epístolas, mostram a face humana de Paulo, ou seja, as pessoas que se tornaram importantes na vida de Paulo por conta das pequenas tarefas que realizaram na vida dele ou dos grandes riscos que assumiram ao lado dele. Com isso eu volto para os nossos dias. Predomina em nossa sociedade uma ideia de independência em relação às pessoas. A ideia é mais ou menos a seguinte: você precisa se proteger do apego a pessoas, se proteger da decepção com as pessoas, você precisa de autoproteção dos riscos, das dores de cabeça que os relacionamentos humanos, que os vínculos afetivos podem trazer para a sua vida. O ideal, segundo essa filosofia, é que você não dependa de ninguém. O ideal, segundo essa filosofia, é que você tenha tal autonomia que você baste a si mesmo, que você não precise de outras pessoas. Mas a verdade da vida e aquilo que o Evangelho nos ensina é algo muito diferente. É algo muito diferente dessa suposta autonomia. Nós precisamos uns dos outros. Nós temos necessidade uns dos outros, e nós só nos realizamos como gente de verdade quando nós amamos e quando nós somos amados pelas outras pessoas. É nesse momento que nós nos realizamos na nossa plenitude como seres humanos, quando nós nos envolvemos, quando nós corremos riscos, quando nós lidamos com as incompreensões que acompanham as relações humanas, as expectativas que muitas vezes não se realizam, mas quando nós mergulhamos nessa realidade da vida humana. C.S. Lewis observou que em matéria de relacionamentos não existe investimento seguro. Não tem jeito de você se envolver e se envolver com 100% de segurança. C.S. Lewis diz: amar é ser vulnerável. Amar é se tornar vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração irá certamente ser espremido e poderá ser partido, diz ele.
se quiser ter certeza de mantê-lo intacto, você não deve dá-lo a ninguém. E aí ele conclui esse raciocínio com a citação que está na projeção, diz assim: evite todos os envolvimentos, feche-o, referindo-se ao seu coração, com segurança no esquife ou no caixão de seu egoísmo. Mas nesse esquife seguro, sombrio, imóvel, sufocante, ele, o seu coração, irá mudar. Não será quebrado, mas vai se tornar inquebrável, impenetrável, irredimível. E preste atenção nessa parte final que segue. Ele diz: o único lugar fora do céu onde você pode se manter perfeitamente seguro contra todos os perigos e perturbações do amor é o inferno. Ou seja, se você quiser amar, haverá certamente risco, haverá alguma dor, mas a alternativa que você tem ao não amor não é nada atrativa. O caminho do amor, o caminho dos relacionamentos continua sendo o melhor. Com isso eu volto ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Tessalonicenses o tema que nós escolhemos para esse mês: em tudo dai graças. Foi Paulo quem escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo. E apesar da beleza dessa afirmação de fé, muitas vezes eu sinto que nós nos refugiamos num tipo de gratidão muito abstrata. A gratidão pela vida em geral, a gratidão por coisas mais etéreas, e não nos detemos em coisas concretas da nossa vida. Assim, nesse mês de festa das primícias, nessa 40ª festa das primícias para a qual nós nos preparamos, eu quero fazer um convite para você, um convite concreto. Quero lançar esse convite. Gostaria que você retomasse agora a lista de pessoas que veio à sua mente quando nós fizemos aquele momento de introspecção. Recordou? Quero fazer o seguinte convite para você: que você, nesse ano, celebre a festa de primícias, apresentando no altar, diante de Deus, essa sua lista. Mas quero fazer um convite mais específico ainda a você. Um desafio prático, que é o seguinte: em 4 passos está aí na tela, que você identifique uma pessoa importante na sua vida. Sei que você deve ter vários, mas identifique uma pessoa importante que tem colaborado na sua vida. Que a partir de hoje, sistematicamente, diariamente, todos os dias você agradeça a Deus pela vida dessa pessoa. Se você já não faz isso. Mas se faz, continue fazendo. Mas se não faz, todos os dias, marque lá um lembrete, coloque no seu celular e agradeça pela vida dessa pessoa e por aquilo que ela tem feito e representado na sua vida. Terceiro, que você diga isso para essa pessoa. Quem sabe escrevendo um cartão, dando um telefonema, tomando um café com ela, mas que você diga para ela o papel importante que ela tem na sua vida, a participação que ela tem na sua vida. E quarto, que você a convide e que você traga essa pessoa no culto de primícias. Que ela venha ao seu lado aqui no culto. E que você, no dia de primícias, no último domingo desse mês, no momento da oração da graça que nós fazemos todos os anos, você fique ao lado dessa pessoa e junto com ela se apresente diante de Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui para agradecer-te por este amigo, por este irmão, por esta amiga, por esta irmã, que tem tido um papel tão importante na minha vida, que tem sido um canal da tua misericórdia, do teu amor, na minha vida. Pense nisso, em trazer para o culto, para dar graças a Deus, esta pessoa que tem importância na sua vida. Você aceita o desafio? Em tudo dai graças.
Vamos começar agradecendo pelos homens e mulheres que têm desempenhado na nossa vida esse papel tão importante, que tem tornado a nossa jornada mais suave e mais alegre neste mundo. Deus o abençoe, Deus nos conduza sempre com um coração grato a Ele e grato pelas pessoas que estão conosco. Amém.